aqui de responsabilidade administrativa. O primeiro é aquele que trata basicamente do seguinte, da compensação pelos malefícios. Ou seja, a pessoa galgou e conseguiu uma liminar, e ele vai utilizar aquela liminar durante tanto tempo, ele vai causar um prejuízo à administração pública, os ônus processuais. Até porque, tanto por essa legislação como pelo CPC, está muito claro que é o seguinte, há dever de lealdade e boa-fé nas discussões procedimentais. Tranquilo, eu concordo com isso. O problema é que o caput desse artigo, ele não fala em estado anímico, ele fala em conduta. O juiz levará em consideração a conduta. Quer dizer, o julgador. O que é conduta? O estado anímico da conduta não é culpa e nem dolo. Conduta é comportamento, e comportamento é responsabilidade objetiva. Agora vejam o outro artigo. O outro artigo trata do quê? Da responsabilidade do gestor. E a responsabilidade do gestor é pelo estado anímico. Ou seja, o particular responde objetivamente e o gestor responde como? Subjetivamente. O que é o dolo? Por mais que nós tentemos trabalhar com todos os conceitos, aqui na casa nós temos grandes professores a respeito de dolo. Eu trabalho nas minhas aulas de responsabilidade civil o dolo como saber efetivo, o fato, e o dolo como saber devido, dever ser. Sabe que tem à disposição, não pode fazer e faz. Esse é um problema. Já disse a vocês, a questão hoje não é o dolo, é a prova. O que me chama a atenção nesse artigo é o erro grosseiro. Esse erro grosseiro é inconstitucional, porque querem chegar à culpa grave. Não sou eu que diz que é culpa grave, são os autores do projeto que igualam o erro grosseiro à culpa grave. Minhas considerações finais, quero dizer aqui para vocês, pediram para falar do Ministério Público, quem olhar direitinho aí, ó, o que eu falo rapidamente da evolução do Ministério Público, tipos de Ministério Público, se eu tenho aqui ó, um direito, primeiro, repressivo, do medievo, um direito autônomo do Estado liberal, um direito responsivo do Estado social, um direito reflexivo da pós-modernidade, qual que foi a evolução do Ministério Público nisso? O Ministério Público antes defendia o rei, depois o Ministério Público defendia a norma, depois o Ministério Público tinha uma racionalidade e equilíbrio no Estado social e hoje ele tem que defender os direitos fundamentais. A minha conclusão ela é muito simples e ela é muito tosca. Primeiro, essa lei é uma contrafação sistêmica, porque, como eu disse, ela faz da praça o jardim. Ela traz para o direito, essa legislação, ela trata o sistema como um direito administrativo. Ela cria uma situação que não pode ser criada no Brasil, uma interpretação favorável ao gestor. Eu já vi interpretação favorável ao consumidor, a gestor nunca. Essa é a primeira. O gestor é um hipervulnerável, agora. Segundo lugar, ela adota um único modelo de interpretação, o consequencialismo. O problema do consequencialismo, das consequências práticas, é chegarmos à economia, e aí vamos julgar de acordo com a cabeça dos professores de economia. E aí você sabe onde é que nós vamos chegar? Naquela famosa interpretação 4.0. Naquela interpretação que nós vamos trabalhar com inteligência artificial. E aí, para que as instituições? Para que o Poder Judiciário? Para que o Ministério Público? O consequencialismo vai mandar no mundo, né? Entretanto, o Código Civil argentino, aprovado em 2015, ele trouxe disposições sobre governança, direitos humanos, accountability. O professor Canotilho, ele tem um livro que chama Interconstitucionalidade e Brancosos. E ele tem um artigo que ele escreve só sobre boa governança, accountability, o princípio da condução responsável da gestão. Assim, para mim, o que aconteceu em 42, uma legislação violenta, clandestina e precária, ela foi repetida em 2018. Ninguém, jamais, e o gestor não pode ser. Ninguém, o presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente do Congresso Nacional, ninguém é superior ao principal ator da sociedade. E esse principal ator é aquele que carece de direitos fundamentais, que é o cidadão. Eu encerro aqui minha participação, desculpa delongar.